Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira importante porque a gente tem divulgação aí de dados de inflação aqui no Brasil, divulgação de dados de inflação lá nos Estados Unidos. À noite a gente tem divulgação lá na China também da inflação ao consumidor e ao produtor. Um dia bem recheado de indicadores se o resto da semana não estava, né? Então hoje a gente começa a ter os primeiros indicadores sendo divulgados, mas ainda em relação a dezembro de 2023, que vai aí ser crucial, principalmente nos Estados Unidos, para definir se tem alguma sinalização de corte na taxa de juros por lá. E a gente tem outros assuntos aí para falar também. A gente vai falar da CNI, mostrando aí que os gastos foram reduzidos pelas pessoas. Vamos falar de imposto de renda também. Então tem um monte de assuntos para a gente tratar com vocês hoje, mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Só a inflação e finalmente, parabéns, Bob Fields. Você não vai precisar fazer cartinha explicando porque você estourou a meta. A inflação ficou dentro da meta nesse momento. Vamos falar também do imposto de renda, mostrando uma desigualdade absurda que tem aqui do brasileiro, porque quem ganha entre 4 mil e quem ganha 4,1 milhões por mês, ou seja, essas duas diferenças bem gigantescas, pagam basicamente o mesmo imposto de renda, né? Então é uma coisa que a gente precisa dar uma corrigida, né? E a gente vai explicar o porquê disso, né? Temos a pesquisa da CNI mostrando aí que os brasileiros cortaram despesas nesse ano. Temos os dados dos Estados Unidos, a gente vai fazer uma retificação, inclusive ontem, que a gente acabou mostrando os dados do Banco Mundial, então a gente vai retificar hoje aí, porque a gente acabou mostrando alguns dados que estavam incorretos, então hoje a gente vai fazer uma retificação, jornalismo de verdade assim, a gente erra, então a gente tem que corrigir isso. Mas vamos começar hoje então aí já com a nossa agenda, Débora, só para avisar a todos, a gente teve alguns problemas técnicos, então a gente não conseguiu aí fazer o design, né? Então os designs aqui foram nós mesmos, economistas. Então, vocês vão ver que como economistas somos péssimos designers. Então, vamos falar aqui então agora da nossa agenda, Débora? Ainda bem, né, que somos péssimos designers, né? Aí a gente tem designers capacitados para tal. Então, não reparem que a agenda está feia hoje, porque ela está mesmo, e a gente também assume quando isso acontece. Então, hoje a gente teve a divulgação lá, começando pela França, na verdade é o OCDE divulgando na França o CPI, Índice de Preços ao Consumidor da OCDE hoje, relativo a novembro ainda, então aí é um dado mais antigo. Depois, às 9 horas, a gente tem o IBGE com as suas divulgações de inflação, então saiu o IPCA, saiu o INPC e INCC hoje, então todos referentes a dezembro de 2023, a gente vai falar bastante de IPCA aí com vocês. Depois, agora às 10h30, esse dado bem fresquinho, já está aqui até montado também para vocês. A gente vai falar dos índices de preço ao consumidor e do núcleo do índice de preços ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos. Acho que o dado mais aguardado aí da semana era esse. Então, a gente vai trazer para vocês aí como é que ficou a inflação, se ela ficou dentro do esperado, ficou fora do esperado. Vamos aí falar disso. A gente tem também alguns dirigentes do Fed falando hoje. Então, ontem foi o que trouxe aí o maior peso, vamos pensar assim, já no fim do pregão, foi justamente a fala do presidente de Nova York do Fed. Hoje a gente tem outros discursos aí programados para a agenda, mais à tarde, né, não tão no fim da tarde. Isso também pode mexer aí com o mercado durante a tarde. E a gente tem também dados de emprego, né, de mercado de trabalho dos Estados Unidos saindo hoje, ponto que também pode mexer com aquelas expectativas para os juros futuros por lá. Depois a gente tem índice de preços ao consumidor na Argentina, também saindo hoje. O Peru vai mostrar aí qual que é a sua decisão de política monetária ao longo do dia. E lá no finzinho do dia, às 10h30 da noite, a gente tem a China divulgando o CPI e o PPI, dois índices de preços bem aguardados também nessa semana. Então hoje a gente começa a ter um pouquinho de movimentação em janeiro, porque até então a gente estava quase no marasmo de agenda, né? Acordamos então, né? O mundo acordou, finalmente dados importantes sendo revelados aí agora, né? Mas vamos começar a fazer nosso giro pelo mundo, né? Já vamos colocar a notícia que está no nosso site aí, aquela notícia que todo dia a gente pede para vocês darem uma olhada, que vai informar vocês aí de tudo que vocês precisam saber dentro do mercado, bastante mastigadinho, mas bem completa essa notícia que sempre sai todas as manhãs, né? Mas, Débora,
Como que os mercados estão? A Ásia, né, nosso primeiro mercado que fecha, e como que estão os mercados asiáticos nessa manhã? Animados. Animados? Os mercados asiáticos estão animados hoje, acordaram de bom humor, fecharam, foram dormir de bom humor também, porque a gente tinha ali uma movimentação bem favorável vindo de Nova York ontem. Então, a gente teve um dia positivo em Nova York na quarta-feira. Então, foi um dia que os índices lutaram para tentar ficar mesmo, chegar no positivo. Não foi o caso do Ibovespa. O Ibovespa acabou indo na direção contrária, ficou no negativo, até por motivos aí de expectativa mesmo. As expectativas em relação ao IPCA, em relação aí ao CPI, estavam bem grandes e começaram a gerar uma certa ansiedade aí nos investidores. Isso fez com que as taxas de juros futuras aqui do Brasil, né, as negociações, as expectativas para os juros futuros subissem. E a gente teve aí, em relação a isso, uma queda da Bolsa. Quando a gente tem as taxas de juros ou as expectativas para os juros subindo, a gente tem um movimento contrário na Bolsa, porque a gente começa a ter aí não só uma precificação dos ativos diferentes, mas também a gente passa a ter uma maior aversão ao risco. Então, isso foi o que aconteceu aqui no Brasil ontem. E a gente teve um outro fator bem importante aí, porque as commodities acabaram também não tendo um dia positivo. O petróleo, que estava se recuperando, voltou ali para o terreno negativo. Até tinha falado para vocês, quando os dados de estoque de petróleo dos Estados Unidos vão sair hoje, fiquem atentos a esse dado, porque isso pode mexer com o petróleo, que está muito sensível. E foi o que aconteceu, os estoques ficaram acima do esperado e o preço do petróleo caiu. O petróleo está num momento bem delicado, então qualquer ali movimentação, qualquer notícia em relação a petróleo já vai mexer com o preço da commodity. Isso aconteceu ontem. Então, a gente teve petróleo caindo e minério de ferro caindo de novo. Né? Então, a gente teve duas ações bem pesadas aí do nosso índice indo para o terreno negativo, a Vale e a Petrobras, e também as outras mineradoras e siderúrgicas bem no terreno negativo. Então, ontem, Brasil na contramão do restante, Brasil aí por questões mais locais e também das empresas ligadas às commodities. Nos Estados Unidos, a gente teve um movimento contrário. A gente teve um dia começando bem morno, perto da estabilidade, e depois que o John Williams, que é o presidente lá do Fed de Nova York, falou no fim da tarde, as bolsas deram uma esticadinha. Ele foi quase um morde-a-sopra, assim. Ele falou, a gente tem que manter a política restritiva, porque ainda não está completa aí o que a gente queria em relação à inflação, mas a gente também está vendo que os preços estão desacelerando, que a gente tem ali a gente tem os preços, não só os preços desacelerando, mas o mercado de trabalho também está indo ali para uma direção que a gente quer. Então, esse morde-a-sopra aí do presidente de Nova York deu um ânimo logo no fim do pregão e as ações ali esticaram para o terreno positivo, conseguiram fechar no azul e a gente teve a Nasdaq liderando as altas, até impulsionada por cortes, né? A Amazon falou que vai cortar ali os seus funcionários, que vai diminuir o quadro, vai ficar mais eficiente. O mercado gosta disso, infelizmente. Isso puxou a Nasdaq para cima. E aí a gente vê esse movimento chegando na Ásia. A gente vê um movimento chegando na Ásia hoje. E o Nikkei 225, que bateu mais um recorde hoje. Ele passou dos 35 mil pontos hoje na cotação da madrugada, né, aqui no Brasil. E aí ele fechou liderando os ganhos na Ásia, bateu o seu recorde de fevereiro de 1990, passou os 35 mil pontos, que era uma marca que não se via há muito tempo no Nikkei. Então, o Nikkei 225 não só influenciado mais por esse movimento de Nova York, mas também aí por um movimento mais otimista no Japão. Então, esse é o quadro da Ásia hoje, muito impulsionado e muito puxado aí por Nova York. Esse mercado aí gosta de um desemprego, né? Quanto mais desemprego, parece que o mercado gosta mais, né? Mas vamos para o Brasil então agora, Débora, porque o dado mais importante do dia é o IPCA, né? O que vai realmente influenciar, né, a vida dos brasileiros é o IPCA. E parabéns, Roberto Campos Neto, a gente conseguiu fechar o IPCA finalmente dentro da meta, né? Terceiro ano lá, no que tão competente aí que ele fala assim, né? O que todo mundo coloca como tão competente, o Roberto Campos Neto aí conseguiu fechar o IPCA dentro da meta. O IPCA mensal foi de 0,56, um pouco mais acelerado do que estava se vendo nos últimos meses. E a explicação é bem simples. A gente está tendo problemas alta no preço dos alimentos nesse momento, né? Justamente por causa das condições climáticas adversas. A gente está mostrando isso aí, não estamos falando hoje, não é desculpa, a gente já está falando isso há algumas semanas, até alguns meses, que esse calorão e essas chuvas vão reduzir a quantidade de produção de alimentos e isso vai influenciar no preço disso. Vamos agora ver, primeiramente,
os principais pontos aí, lembrando que fomos nós que montamos os gráficos, né? Mas vamos ver o gráfico aí que eu montei especialmente para vocês aí, mostrando o preço, mostrando aí o que cresceu, o que caiu aí dentro do IPCA. A gente vê que você teve, ó, essas faixas mais abaixo aqui do gráfico, elas são basicamente alimentos. Você vê, arroz cresceu 5,81%. Não tem todos os nomes aqui, até peço perdão, acabou dando algum problema no gráfico, mas a gente vai falando aí para vocês. Ó. O arroz cresceu 5,81%. O feijão cresceu, teve alta de 13,8% aí. A batata subiu 19%. O tomate subiu 4,83%, você teve as hortaliças subindo 3,7%, frutas subindo 3,33%, carne bovina subindo 0,55%, a única baixa relevante foi do leite de 1,26%. Então você vê aí que basicamente o preço dos alimentos, principalmente aqueles produzidos aí no campo, nos cinturões verdes aí, você teve uma alta considerável porque está fazendo muito calor, produz menos alface, produz menos tomate, produz menos leguminosas e tudo mais, e isso daí está aumentando o preço, né? O que segurou a inflação novamente foi o preço dos combustíveis. Gasolina caiu 0,34%, etanol caiu 1,24% e diesel caiu 1,96%. A gente tem aí, inclusive já saíram alguns dados, inclusive falando sobre que a gasolina ainda está acima no mercado internacional. Existe então espaço para novos cortes de combustíveis aí nas próximas semanas. Então, você deve ter então essa dinâmica, né, que foi uma dinâmica que começou a acontecer principalmente a partir de meados de 2023, ela começa a se inverter, que vão ser os combustíveis segurando a inflação, porque você está tendo baixas no preço do petróleo, principalmente, né? E isso daí vai acabar influenciando o preço da gasolina internamente aqui no Brasil, só que os alimentos vão começar a crescer. Então, aquela distribuição, essa próxima semana provavelmente a gente vai acabar mostrando aí aquela inflação por extrato de renda. A gente vai ver aí que a inflação por extrato de renda que estava pegando as pessoas com rendas mais altas, pessoas mais ricas, agora a gente vai ver uma inflação sendo mais pesada, mais danosa aí para as pessoas com renda mais baixa por causa da questão dos alimentos. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar atento e começar a observar aí também dentro de 2024. O governo Lula precisa começar a utilizar mais a Conab para conseguir colocar grãos. Eu sei que a gente ainda está formando estoque, mas a gente precisa começar a utilizar esse mecanismo que era muito importante aí durante o primeiro e segundo governo Lula. A gente tem que voltar a ter esse mecanismo para conseguir frear um pouco essa inflação de alimentos. E Débora, você faz mercado, né? Faço mercado. Faz compras na feira, paga seus boletos, né? Pago boleto. Então a gente sempre tem aqui a nossa tabelinha para mostrar aqui para vocês como que mudou então a vida aí, da inflação aí, se vier um aumento de boleto, se você teve um aumento no seu lazer. Então o próximo gráfico vai mostrar isso aí para vocês. Então o que a gente tem é o seguinte, ó, você teve que o que mais cresceu mesmo foi a feira. Feira subiu 5,3%, em conjunto aí com o que a gente tinha falado, que realmente os alimentos que estão puxando a inflação, principalmente esses alimentos que a gente compra na feira, os in natura, né? A gente tem que o açougue cresceu, né? Você teve um aumento de 0,64% esse mês, né? Você tem que o mercado, que a gente compra alimentos industrializados, produtos de limpeza e tudo mais, seja o mercado em si, ele nem cresceu tanto, ele só subiu 0,37%, porque você teve, ao mesmo tempo que você teve alta no preço de alimentos in natura, produtos de limpeza e outros produtos que a gente compra no mercado tiveram queda, né? Os boletos também não tiveram alta muito relevante, 0,26%, e o lazer do brasileiro também não teve uma alta muito relevante, teve uma alta de 0,53% aí nesse mês. Aí a gente vê aí como que acabou o ano do brasileiro, se ele consome, como que foi o preço do brasileiro nas diversas categorias de gás que ele tem, né? O brasileiro ele gastou bem menos no açougue esse ano, 10% a menos no açougue do que ele gastava no ano anterior. A feira do brasileiro aumentou 3%, principalmente por causa desse esticão que a gente teve aí nesses últimos meses. Então, por causa desse aumento do preço dos alimentos in natura, você teve um aumento, por exemplo, da batata, cebola, cenoura e tudo mais. A feira do brasileiro ficou 3% mais cara. O mercado brasileiro
ou seja, o supermercado, né, não o mercado que mora na Faria Lima, ele teve uma queda de 1,2% aí em relação aos gastos. Então o brasileiro está conseguindo comprar mais coisas no mercado que comprava anteriormente. Os boletos subiram mais, inclusive, que a própria inflação. A inflação acabou em 4,60, né? Então a gente tem que os boletos subiram 6,42% acima da inflação, até para recompor algumas perdas que eles tiveram durante a pandemia. Isso aí os empresários realmente fazem isso, né? Então eles vão acabar tentando recompor perdas, né? Por isso que subiu acima da inflação. E o lazer do brasileiro também ficou mais caro, ficou em 5,51%. Isso aí também é um reflexo do aumento de renda, lembrando que as atividades de lazer são aqueles que têm geralmente os salários mais baixos, né? Então é isso que acontece, eles são muito dependentes do salário mínimo, então quando você tem um aumento do salário mínimo, mais gente procurando lazer, costuma ter um aumento desse preço desses bens. Então esse é o reflexo aí do que aconteceu durante esse ano aí para o brasileiro, Débora. E a Carolina, aqui da nossa audiência, está falando que sentiu, viu, também. Ela também faz feira, faz hortifruti, ela falou que sentiu no hortifruti aí tanto o preço subindo, como também aí a qualidade caindo. Isso tem uma explicação bem aí visível, né, e que a gente vem falando há muito tempo, que é justamente a questão climática penalizando muito os cinturões verdes aí, onde são produzidos esses alimentos, onde são produzidos esses itens de hortifruti e de feira. Então, nossa audiência está sentindo no bolso também, viu, André? A gente não ia queimar a Amazônia inteira aí sem sair ileso por isso, né? A gente tem que lembrar disso, né? Então, sente-se no bolso, né? Exato, e sente-se no bolso do consumidor, né? Exatamente. Vamos falar agora, então, um pouco do imposto de renda, Débora? Porque essa é uma pesquisa aí do próprio Ministério da Fazenda, muito interessante, né? Débora Freire, que foi a responsável por essa pesquisa, mostrando aí que se você ganha R$4.000 no Brasil, uma renda mais ou menos média que o brasileiro ganha, e você ganha 4,1 milhões de reais por mês, você paga basicamente o mesmo imposto de renda. As alíquotas são assim, o que você paga assim, de porcentagem da sua renda é basicamente igual. Isso aí tem uma explicação, porque quem ganha 4,1 milhões de reais por mês paga imposto de renda, Débora? Paga imposto de renda, André? Não paga imposto de renda, porque ele geralmente tira isso de lucros e dividendos, então isso aí geralmente acontece porque a gente não tem uma taxação sobre juros e dividendos, então ele acaba pagando bem menos imposto de renda, a regra é bem diferenciada para ele. Inclusive nessa pesquisa tem outra coisa bem interessante, que assim, se você separa os brasileiros entre quartis, ou seja, 93%, se você está até os 93% mais pobres do Brasil, você está pagando um imposto de renda. Você paga, acho que até, se não me engano, 11% da sua renda em imposto. Mas se você vai para os 7 últimos, ou seja, 7% das pessoas mais ricas, já pagam imposto de renda, uma quantidade de imposto menor, 7% apenas aí de sua renda vai. Ou seja, quem é muito rico aqui no Brasil paga muito pouco imposto. Isso aí já é um aquecimento, porque vai começar a ser discutido esse ano, pelo menos promete ser discutido esse ano, a segunda parte da reforma tributária. A primeira foi uma facilitação de impostos, principalmente do consumo, e agora vão começar a discutir a questão da renda, Débora. É uma questão que tem que ser discutida, porque essas disparidades elas são muito aí notáveis, né, no nosso Brasil. E é isso, né, a gente tem essa isenção aí do imposto dos lucros e dividendos, então a carga acaba ficando muito menor para essas pessoas e a gente aqui, trabalhador, né, com a nossa carga lá em cima. E vamos continuar aí, porque a gente tem aí uma correção para fazer, né? Sim, vamos fazer essa correção aí, porque é importante, né? Vamos falar agora da pesquisa que o Banco Mundial se liberou ontem falando, né? A gente vai acabar pulando, inclusive, essa notícia aí, por causa que acho que é mais importante a gente fazer a correção, né? Questão do jornalismo, a gente vai mostrar os gráficos aí para vocês aí, que a gente mostrou dados errados. A gente não tem vergonha de fazer isso, a gente acabou puxando os dados errados, né? Infelizmente puxamos um relatório errado. Hoje a gente vai corrigir para vocês aí a notícia que a gente deu ontem. E a gente, quando erra, a gente não só assume, como a gente corrige e fala que errou para falar que estava aí com os dados incorretos, para vocês não se basearem naqueles números. E até vou explicar o que aconteceu. O relatório saiu às 9h30 da manhã. E eu, com o meu dedinho muito ali ansioso, já baixei o relatório às 9h30 da manhã. E o link estava jogando para os dados de 2023. E aconteceu quase como a gente, quando assinava cheque com o ano anterior, né? Eles acho que não tinham atualizado ainda o link, os dados vieram importados da tabela em 2023 e agora a gente tem os dados atualizados já
aí de 2024. Então, alguns dados estavam incorretos, principalmente na projeção de 2024 e 2023, e a gente trouxe aí os dados corretos para vocês aí na tela. A explicação estava certa, então a gente tem um crescimento menor aí em 2024 para o mundo, a gente tem uma recuperação gradual da América Latina e Caribe, que deve ser observada aí no próximo ano, na verdade neste ano, né, e no anterior, e a gente tem os países emergentes em desenvolvimento sendo puxados muito pela Ásia, mas agora a gente tem os dados aí corretos. Então o mundo deve ficar com um crescimento real de 2,4%, como falamos ontem, um crescimento bastante baixo para a média mundial, e a gente tem alguns países, né, algumas regiões também puxando esse crescimento do mundo para baixo, principalmente nas economias desenvolvidas. Então aqui a gente vê, né, as economias desenvolvidas no geral saindo de 2,5% de crescimento em 22 para 1,5% em 23 e 1,2% em 24, então espera-se que 24 seja pior do que 23 para economias desenvolvidas no geral. Os Estados Unidos têm um papel nisso, porque ele sai ali de um crescimento de 1,9% em 2022, ela vai para 2023 em 2,5% em 2023 e em 2024 deve cair aí para 1,6%. A zona do euro, que está muito penalizada também, muito fragilizada aí por todas as questões, não só energéticas, mas de sanções aí que impôs aí a guerra da Rússia e Ucrânia, então ela está sofrendo muito ainda, principalmente aí na sua produção industrial e outros pontos. A zona do euro, ela sai de um crescimento de 3,4% em 2022 para 0,4%, um crescimento quase aí nulo em 2023 e deve crescer um pouquinho em 2024, mas ainda aí um crescimento muito pequeno. Né? Inclusive, a previsão anterior era até pior para a zona do euro, era um crescimento nulo aí nos dois anos. O Japão, ele sai de um crescimento de 1 para 1,8 em 2023, então teve um salto, mas para 2024 já se espera um crescimento aí mais tímido no Japão. Economias em desenvolvimento e países emergentes, né, em 2022, estão aí em 3,7%. A gente tem um crescimento esperado, que é esperado porque o ano ainda já fechou, mas nem todos os países estão aí com seus dados divulgados e fechados direitinho. Então, ainda é uma expectativa e para 2024 é uma projeção. Então, a gente tem aí o crescimento esperado de 4% para o final de 2023 e 3,9% em 2024. Então, aqui um crescimento quase mantido aí entre as economias em desenvolvimento. E a gente vê quem está puxando, né, essa economia, esse crescimento nos países emergentes em desenvolvimento são os países asiáticos. Então a gente vê aqui a China saindo de um crescimento de 3%, penalizada aí bastante pelo Covid-0, como eu falei, no ano de 2022. Em 2023 ela reabre, tanto que tinha uma expectativa muito grande em relação a essa reabertura chinesa, essa volta aí, esse fim da política de Covid-0, ela vai para um crescimento de 5,2% e 4,5% em 2024. Olhando aí países da América Latina e Caribe e o restante da Ásia, que está aí no próximo painel que a gente vai colocar para vocês, a Indonésia com um crescimento bastante acelerado, quase mantido aí, 5,3% em 22, 5% em 2023 e 4,9% em 2024. A Rússia, que sai de um crescimento negativo em 2022 por questões aí bastante óbvias, cresce um pouquinho, porque a base também foi bastante ruim, cresce em 2023 e volta aí a decrescer a sua projeção de crescimento para 24. O Brasil, que ontem estava com esses dados estavam muito errados, inclusive, 2022 2,9%, 3,1% de crescimento, um crescimento bem parecido com o que a gente está vendo aí de outras projeções, de Ministério da Fazenda, e aí também aí de outros Banco Central e até o Focus. Então a gente vê o Brasil crescendo aí 3,1% na expectativa para 2023, mas com um crescimento menor em 2024 de 1,5%, bem parecido aí com o que a gente vê de projeções também brasileiras. O México deve crescer aí 2022 3,9%, 3,6% em 2023 e cair o crescimento em 2026. A Argentina com um crescimento bastante ruim nesse ano de 2,5%, mas uma perspectiva de uma recuperação em 2024. E a Índia aqui crescendo também de uma forma bastante constante, né, quase sustentável, 7,2%, 6,3% e 6,4%. E a Arábia Saudita deve ter um ano ruim em 2023, mas uma perspectiva de recuperação em 2024. Agora os dados estão realmente atualizados,
Né? Ontem, quando eu percebi que os dados estavam meio confusos, eu nem foquei muito nos dados e foquei na explicação, mas eu achei aí bastante pertinente que a gente trouxesse os dados atualizados realmente para 2024. Ótimo, Débora. Lembrando, né, a gente sempre tem que mostrar a verdade aqui, né? Não tem outras emissoras que passariam reto aqui, mas a gente tem esse compromisso, certo? A gente fala erramos. Erramos, a gente erramos, né? Errata. Vamos agora para a abertura de mercado, mas a gente tem que falar na abertura de mercado um assunto que é a pauta da abertura de mercado hoje, que é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, que está influenciando completamente isso. Então, vamos colocar já na tela da Débora aí o índice de preço ao consumidor, porque isso aí vai pautar completamente aí como que os mercados estão reagindo agora, né? Exatamente. Esse era o dado mais aguardado aí pelo mercado, né? A gente tinha do mercado aí de uma forma geral, porque aqui no Brasil o IPCA também era muito aguardado, mas de uma forma geral a gente tem aí o índice de preços ao consumidor, o CPI, como é chamado, o seu apelido. A gente tem ele influenciando muito, ele era o dado mais aguardado desde a semana passada. Né? Eu até diria, desde que o FONC divulgou a sua ata de política monetária, esse dado era extremamente aguardado junto ao payroll. E a gente vê aqui, tá? Eu vou até passar aqui para vocês, porque esse gráfico eu consigo passar com vocês, a gente vê que a gente sai de... E aqui a gente está falando de variação anual, tá? Então, em relação ao ano anterior. O núcleo do CPI, ou o núcleo do índice de preços ao consumidor, ele é aquele que exclui os preços mais voláteis, né? Então, a gente está falando de exclusão de preços de energia, exclusão de preços de alimentos. Tá? Então, ele sai de um patamar de 4 em novembro de 2023 e cai para 3,9 aqui no dezembro de 2023. Então, a gente tem uma desaceleração, e uma desaceleração que a gente vem observando desde janeiro, né, que sai de 5,6 e vem desacelerando aí ao longo de todo o tempo, até chegar em 3,9. Então, a gente vê essa desaceleração do núcleo do índice de preços ao consumidor, e a gente vê também essa desaceleração do CPI cheio, que considera aí os preços mais voláteis também. Ele sai ali em janeiro de 6,4 e vai para 3,4 aqui em dezembro. Ele até tem um pouquinho de aceleração entre novembro e dezembro, mas a tendência, né, é realmente de desaceleração. E aí a gente vê, né, justamente eram desses dados que o John Williams estava falando ontem quando ele deu o seu pronunciamento. Né, ele estava falando que os preços estão desacelerando conforme o esperado e que o mercado de trabalho também está indo nessa mesma direção esperada aí de menos oferta, né, que é algo que a gente sempre fala aqui, que a gente fala com pesar, mas é algo que os Estados Unidos está olhando muito. Tá? Então, aqui a gente tem esse dado sendo divulgado hoje, um pouquinho até acima do esperado, porque para o CPI cheio se esperava 3,2, né, que se mantivesse aí no patamar do mês passado, e para o núcleo 3,8, mas ainda muito próximo do esperado. Então, o mercado deve continuar esperando os cortes para março, não é que veio muito fora, mas esperando talvez com uma probabilidade um pouco menor. A gente sai de uma probabilidade de 70% de corte em março para 67% agora depois da divulgação do CPI. Então, o mercado ainda espera, mesmo com o CPI um pouquinho, ligeiramente acima do esperado, que a gente tenha corte aí na taxa de juros dos Estados Unidos em março. E aí eu vou colocar para vocês a abertura do mercado, né, aqui na tela, para a gente ver como é que os mercados reagiram a isso. O Ibovespa ele já vinha se recuperando desde amanhã, mas estava muito próximo do 0 a 0. Inclusive, um pouquinho antes de Nova York abrir, ele chegou a adentrar no terreno negativo, perto da estabilidade, ali com uma queda de 0,02. Ele volta a subir agora depois da abertura de Nova York, então ele está com uma variação aí de 0,28, acompanhando até bem de perto o S&P, então não está com aquele movimento que a gente viu ontem durante a tarde de contramão do Ibovespa, então ele está bem, inclusive, próximo da alta do S&P de 0,30, e aí a gente tem um ponto importante aqui para os dois índices. Né? Tanto o S&P como o Ibovespa, eles têm um peso de petróleo bem grande, de empresas ligadas ao petróleo bem grande. E hoje a gente vê uma recuperação mais forte, inclusive, que deve ser mantida aí do preço do petróleo, porque ontem ele caiu bastante depois da divulgação dos estoques, chegou a um patamar aí de 76 dólares por barril. E agora ele volta a se recuperar, se aproximando de novo dos 78 dólares. Então, isso deve puxar tanto o Ibovespa como o S&P para cima hoje. Não deve ser um fator aí de queda. Como eu falei, Nikkei 225 continua em alta, Xangai Composto também fechou em alta junto à maioria da Ásia. O dólar cai hoje justamente por esse reforço do CPI nos cortes de juros em março. Então, a gente espera um corte
que o corte aconteça em março e isso vai enfraquecer o dólar, então o real se fortalece aí em relação ao dólar, mas os seus pares não. A gente vê que o dólar ainda se fortalece frente a seus principais pares e aí puxados até por um enfraquecimento até de euro, a gente vê também aí alguns enfraquecimentos de pares, mas nada também muito relevante, ainda uma coisa bem moderada aí no DXY. Então esse é a nossa abertura hoje aí bastante pautada pelos índices de inflação. Vamos entregar então agora o programa para o nosso vizinho, para o William De Luca, o traíra do William De Luca? Então, gente, agora fiquem com o Rolê ICL que mudou de horário, 11h30 da manhã, 11h37. Na verdade, ele aguenta uns minutinhos a mais aí, não tem problema disso, né? Então, a partir, essa semana já tem, então agora, sempre depois do Mercado de Investimentos, tem o Rolê ICL. Então, já continuem aí na programação com ele, gente. E vocês ficam agora em excelentes mãos aí com o Rolê ICL, com o William De Luca. A gente se despede por aqui. Amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã. Então a gente fica por aqui e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Todo ano, em janeiro, eu faço um encontro chamado Mapa da Mina, onde eu falo das minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer com os mercados, com os investimentos ao longo do ano que está começando. No ano de 2023, a gente conseguiu o impossível. Acertou todas as nossas previsões. De bolsa, de câmbio, de juros, de fundos imobiliários, fundos multimercado, até de criptomoedas. Eu vinha há alguns anos falando que o mercado de criptomoedas deveria sofrer bastante e deveria cair bastante o preço dos ativos. Pois bem, em janeiro de 2023, eu falei que eu não estava mais com esse pessimismo, achando, inclusive, que os preços poderiam parar de cair e ter uma reação diferente no ano que estava começando. Foi exatamente o que aconteceu. Um ano onde a gente acertou tudo, absolutamente tudo. Tá duvidando? Bota o vídeo para o pessoal ver. Eu acho que no mercado de criptomoedas o pior parece já ter passado. A minha expectativa, que ao longo dos últimos anos foi de queda, de piora, de destruição de riqueza e etc., ela muda para neutra. Já viu que você não pode perder o Mapa da Mina de 2024. O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite. Para se inscrever é gratuito, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você está inscrito e aí é só convidar os seus amigos e amigas para participar também. Vamos lá, dia 28 tá junto, para ouvir quais são as previsões para o ano de 2024 e ter uma direção do vento para poder ajustar as velas do barco. Um abraço e até lá!